Essa colônia de formigas ficou esperta demais. Elas estão de olho em um pato gordinho e saboroso, mas o objetivo dessa operação não é levar o pato para casa como comida para o inverno. Em vez disso, elas planejam levá-lo para o topo de um penhasco a milhares de metros de altura e jogá-lo lá de cima. Para completar essa missão aparentemente impossível, as formiguinhas trabalham juntas, gastando toda a sua energia, determinadas a derrubar o pato. Tudo começou quando o pato Donald, acampando na montanha, provocou uma formiga solitária. O pato viu a pequena formiga carregando uma semente enorme e ficou curioso. Ele esticou o dedo e apertou a formiguinha de leve, não querendo machucá-la, apenas para ver quanto peso ela aguentava. Ele percebeu que tinha subestimado a formiga. Então, o lado travesso do pato Donald veio à tona e ele jogou uma garrafa térmica pesada em cima da formiga. Vendo que a formiga ainda aguentava, ele exagerou e empilhou um monte de frutas e legumes em cima dela. A pequena formiga andava com dificuldade, cambaleando, mas não desabou. Mas o pato Donald não parou por aí. Para testar o limite da formiga, ele ainda colocou obstáculos no caminho. No entanto, a formiga persistente, com sua determinação, conseguiu superar todos os desafios. Quem diria que o pato Donald era tão travesso? Ele tinha ideias malucas sem parar. De repente, ele teve a ideia de fazer a formiga andar na corda bamba. A pobre formiguinha cambaleava e quase caiu. Mesmo tendo um talento incrível, não conseguia aguentar tanta tortura e acabou desabando. O comportamento desrespeitoso do pato deixou a formiguinha furiosa. Mas o pato Donald não sentiu pena nenhuma. Ele riu tanto que quase caiu para trás. Por causa da diferença de tamanho, a formiga não podia fazer nada contra o pato gigante e só podia ir embora em silêncio. Mas, como diz o ditado, um mal que vem para o bem. Quando a formiguinha estava prestes a ir embora, descobriu que estava perto de um bolo delicioso. Isso a deixou muito animada, e ela correu de volta para o formigueiro. Afinal, ninguém queria perder uma comida tão gostosa, mas os outros membros da colônia já estavam acostumados com uma vida normal e não deram muita atenção ao que a formiguinha dizia, até que a formiga precisou usar a força, o que chamou a atenção do líder da colônia. Parece que todos não provavam algo gostoso e fresco há muito tempo. Ao ouvir sobre a comida, o líder da colônia ficou animado e tocou o tambor de guerra para reunir todos. Em seguida, o exército de formigas saiu em massa, como se estivesse em estado de alerta máximo. Enquanto isso, o pato Donald, que não sabia de nada, continuava dormindo profundamente, sem saber que o time de reconhecimento já havia chegado silenciosamente. As formigas rapidamente subiram na cesta de comida do pato Donald, prontas para atacar. Mas, naquele momento, o pato Donald se virou sem querer e bloqueou o caminho delas. Mas essa pequena dificuldade não era nada para as formigas unidas. Afinal, muitas pessoas fazem muita força. Contanto que a equipe trabalhasse junta, eles poderiam ter ideias incríveis. Então as formigas carregaram o pato Donald montanha acima, passando por todos os tipos de dificuldades no caminho, que foram facilmente resolvidas. O objetivo deles era claro, tirar o pato Donald do caminho para poderem levar sua comida embora. Finalmente, o pato Donald acordou rapidamente, cheio de raiva. Num piscar de olhos, ele saiu debaixo da montanha e foi para o topo. Ao ver sua comida sendo levada embora sem piedade, ele ficou furioso e começou um contra-ataque. No entanto, ele não conseguiu impedir as formigas e ainda acabou caindo. O trabalho em equipe das formigas era perfeito. Cada passo parecia ter sido planejado com cuidado. Era incrível como elas pareciam ter usado a arte da guerra de Sun Tzu. Sem surpresas, o pato Donald foi enganado de novo. Especialmente quando elas estavam carregando a comida, a maneira como se moviam era como um arremesso de 3 pontos. Se não dissessem que ele treinou, eu não acreditaria. O pato, louco de raiva, tentou destruir o formigueiro, mas no segundo seguinte até sua camisa de grife foi rasgada sem piedade. Furioso, ele decidiu usar tudo o que tinha. Ele pegou um monte de fogos de artifício. Mesmo sem nada para se cobrir, ele iria explodir aquelas formigas horríveis pelos ares. Com uma série de explosões, o pato Donald, enlouquecido, soltou um grito de porco feliz. No entanto, as animações sempre estão cheias de reviravoltas inesperadas. Então, nunca subestime essas formiguinhas aparentemente insignificantes. E nunca as provoque sem saber das consequências.